Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Patusca Nerd. E hoje com um tema muito especial, afinal de contas nós já conversamos aqui um dia com a grande Fabrícia Posada, e ela está aqui de volta conosco, tá? E trouxe um convidado especialíssimo que já participou, apesar que ainda não participou, a gente tá gravando antes. Ele participou no dia 3 no dia 3 do nosso Paradoxo temporal. Papuscadas, mas, né, nós estamos no passado, estamos um pouco antes, é até engraçado porque é exatamente o que Shingeki no Kyojin é, e é o que foi revelado nos últimos episódios. Teremos spoilers, então para você que não assistiu, nós vamos soltar spoilers o episódio inteiro. Então, se você ainda não terminou de assistir Shingeki no Kyojin, por gentileza, assista. E também, por gentileza, assista os reacts da Fabrícia que ela tá fazendo lá toda semana, quase todo dia tem vídeo lá de react, tá? Então assista. E Fabrícia, é um prazer ter você aqui novamente com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu tô bem animada para falar sobre isso, porque tá tudo bem fresco na minha mente. Então eu tô naquela fase de precisar extravasar sobre esse anime tão polêmico. Falaremos. E o nosso convidado hoje, primeira vez conosco, que é o Rômulo Miranda, que manja muito de anime também. E que foi indicação da Fabrícia e que, cara, já passei a maratonar os vídeos, já passei a maratonar o conteúdo. É um prazer ter você aqui também. E aí, galera, o prazer é meu. Muito obrigado a Fabrícia pela indicação e pelo convite também. Estou ansioso para falar com vocês. Não está tão fresco na minha mente assim Attack on Titan, mas a gente vai conversando e vai refrescando. Boa, é isso aí. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like de vocês, ativar o sininho, maratonar os nossos vídeos, tá? Não se esqueçam de fazer isso, porque se vocês esquecerem, olha, o seu você do futuro vai matar o seu passado e vai acabar com você no seu presente, tá bom? Não Caraca, esqueça que disso. maldição. Então, E de paradoxos nesse vídeo. Shingeki no Kyojin. Anime que estreou em 2013. Se não me engano, não estou com anotações aqui, tá? Mas estreou em 2013, porém o mangá, ele é publicado desde 2009, alguma coisa assim, pelo Hajime Isayama, que é considerado uma das maiores revelações mangakas da história do Japão, né? E o anime, que começou sendo produzido pelo VIT Studios, e depois, a partir da quarta temporada, que é a última temporada, começou a ser produzida pelo MAPPA, pelo estúdio MAPPA, que teve até certas discussões, pela mudança da qualidade da animação. Eu particularmente não senti muito isso, mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu particularmente não senti isso, mas recebeu muitas críticas, e também pelo fato do estúdio MAPPA ter se envolvido em várias polêmicas, como trabalho quase escravo e tudo mais, e pela qualidade da animação dos outros animes, que afinal de contas Jujutsu Kaisen também é produzido pelo MAPPA, e, cara, Tower of God também é produzido pelo estúdio MAPPA, então teve aí bastante polêmica, e Shingeki no Kyojin acabou sendo aí sendo priorizado pelo estúdio, né? Mas, antes de mais nada, eu quero saber a opinião de vocês quanto ao anime. E eu acho, assim, eu tenho uma opinião de que no mundo dos animes, né, eu acho que existe o antes Shingeki e depois de Shingeki. Porque mudou a percepção do público em si, de como se faz um anime, de como se faz, apesar de ser um seinen, a galera é muito acostumada ao shonen, né? Então a galera quer que todo mundo morra, afinal de contas, Attack on Titan é considerado o Game of Thrones dos animes. Então, antes eu quero saber de vocês, se vocês têm essa percepção. Fabrícia, que tá acompanhando Naruto, vai começar Jujutsu, se você já tem mais ou menos essa percepção. Eu acho que quando a gente começa a assistir uma coisa,
a gente tem que estar aberto para o tipo de narrativa dessa coisa, né? Porque nem todas as narrativas são tão... tem gêneros, né? Que nem você falou, tem o seinen, tem o shonen. Então, por exemplo, eu comecei Jujutsu agora, domingo, né? Assisti os 4 primeiros episódios. Então, eu precisei ficar me lembrando. Esse aqui é um outro gênero de anime. Eu não posso ficar comparando, mas eu fiquei comparando. E é outro ritmo, né? Outro tipo de humor, é outra complexidade. É um pouco difícil não esperar um pouco mais agora das coisas que eu vou assistir, mas eu preciso ser justa com a proposta do anime também, né? E com o gênero que ele tá se propondo ali. Mas eu acho que dá pra dizer, sim, que a Attack on Titan é não só entre os animes, mas entre obras ficcionais, é uma narrativa muito bem construída, muito, muito real. Eu fiquei muito entregada. Eu quero ver, né? Eu quero ler o anime agora, o mangá, agora que eu terminei o anime, porque eu quero ver como é que ele escreveu. Eu tô curiosa pra saber como é que ele estruturou o mangá. E eu queria ver sobre o processo dele também, queria pesquisar entrevistas, sei lá, porque enquanto eu assistia, eu fiquei pensando, esse cara, ele deve ter escrito de trás pra frente. Porque quando uma história tem muita reviravolta, né? Uhum. Ele tem que saber já o que vai acontecer, porque é tanta surpresa que não tem como ele inventar aquilo enquanto ele escreve. Uhum. Eu acho que, tipo, se pra uma obra ser boa, ela tem que cumprir a proposta dela. Tipo, não é porque uma coisa é simples que é ruim, não é porque uma coisa é complexa que vai ser boa também. Depende muito de como isso vai ser desenvolvido. E a Fabrícia, tipo, assistiu poucos animes, eu assisti um pouco mais, e mesmo assim, não tem muita obra parecida com Attack on Titan no mundo dos animes. Tipo, em questão de storytelling, roteiro, é muito difícil, tipo, é muito fora da curva, assim. E eu acho que essa questão também muito forte pra mim, em Shingeki, sempre foi os mistérios. Tipo, como um episódio faz gancho pro outro, você já quer assistir o próximo, e um mistério fica lá na sua cabeça durante todos os episódios, aí surge outro, aí responde uma coisa, aí puxa outra coisa. E aí, uma das minhas questões também com a quarta temporada é que eu acho que a experiência da Fabrícia e de quem viu diretão talvez seja um pouco diferente de quem viu semanalmente, porque teve várias polêmicas, né? Tem aquela questão de mudar de estúdio, e aí demorar um tempo para ser produzido, e aí quando é produzido anunciam como temporada final, e aí na verdade era mentira, não é temporada final, é temporada final parte 1, aí vem a parte 2, aí a parte 3 vai chegar quando? Aí é filme, aí é episódio especial, não sei o quê, todo mundo fica maluco, aí fica difícil dosar as expectativas, e aí eu acho que o Shingeki sempre foi muito forte nisso, de mistério, tipo, tem toda uma camada de mistério ali que você quer muito saber a resposta. E aí quando você levanta a cortina e a resposta tá ali, talvez perca um pouco a graça. Pra mim, não sei se foi assim. Tipo, eu gostei da resposta, mas não teve mais aquela instigação, sabe? A partir da quarta temporada. E também por ter uma nova roupagem de animação e tudo mais. Então eu acho que, tipo, tem o Shingeki antes e depois da quarta temporada pra mim. Não que eu tenha deixado de gostar de Shingeki depois da quarta, eu ainda gosto bastante de várias outras coisas. Mas tem isso. Só que eu tô numa etapa da minha vida, eu acho, de começar a fazer um revisionismo de Shingeki, porque o anime terminou com gosto amargo pra mim, mas agora eu tô muito na vibe de, tipo, a jornada importa, sabe? Não só o final. Sei. Então, Shingeki marcou muito pra mim, eu gosto muito desse anime. É como você pegar o Game of Thrones, né? Eu Como acho que você isso é pegar um Game dos of pontos, Thrones, se que é você o exemplo assistir, perfeito. se você assistir o Game of Thrones hoje de forma em maratona, você vai entender os últimos episódios. Você vai entender toda a motivação da Daenerys, você vai entender tudo aquilo, né? Agora, quando você acompanha semanalmente, obviamente você vai pegar todos aqueles elementos que foram colocados no último episódio e vai criticar pra caralho. E é assim com o próprio Attack on Titan, entendeu? Eu, assim, como eu li o mangá antes do anime, eu considerei o anime melhor do que o mangá. Melhor retratado. Porque. E isso realmente foi dito. Não lembro se foi pelo Isayama mesmo. Que ele falou que certas coisas ele corrigiria no final do anime. Do que ele fez no mangá. Porque ele foi. A editora acelerou muito o processo de término do mangá. Então, algumas coisas ele teve que deixar de fora e tal. Então, coisas que ele não queria deixar de fora e ele deixou. Depois aí foi republicado, né, como uma versão estendida depois. E aí se tornou um pouquinho melhor, mas eu acho que o anime ele conseguiu retratar muito
muito melhor aquele final, porque quando você entende. Aliás, que é uma coisa que a Fabrícia, eu tô acompanhando o react dela, o último episódio, quando o Eren. Quando o Eren se vira titã e mata o rei lá do continente, que ele se vira titã. O Willy? O Willy, quando ele mata o Willy. Você fala que é um ciclo vicioso. Né? Um ciclo vicioso de guerras. Isso nunca. Sempre vai ter guerra. Sempre vai ter alguém odiando outra pessoa. E Shingeki é essa mensagem do anime que acaba terminando. Então, aquela cena final, ela é agridoce. Não é um final feliz. Ele é agridoce, porque ali você vê o túmulo do Eren e todas as guerras se renovando e tudo mais. Então é muito disso o final, por isso, e esse final, pelo que eu me lembro e tal, preciso só rever o final do mangá. Eu acho que nem tem essa parte no mangá. Eu tava vendo um vídeo sobre isso, né, antes de começar aqui, antes de entrar na call, e parece que essa cena do final da árvore só tem no anime, né? Só no Acho que anime. não tem no mangá. Então, pelo que eu me lembro, parece que saiu umas. O Isayama lançou o último capítulo, aí ele foi duramente criticado, que acaba bem no final ali, e aí ele lançou páginas extras depois. E aí tem essa parada do vários anos depois, né, de como fica a ilha lá e tal. E a árvore, eu acho que é a página final dessas páginas extras. E isso de como fica a ilha é basicamente a ending, né? A última ending de todas, que ele mostra as ruínas da ilha. Uhum. Nossa, aquela ending, por sinal. Mano, é engraçado que, tipo, aquela coisa, né? Nenhuma experiência individual. Eu vi a Fabrícia postando no Instagram dela ouvindo a trilha sonora. Mano, todo mundo, depois que termina Shingeki, vai ouvir a trilha sonora sem parar em looping, e as endings e as openings também. Nossa, eu fiz 2 lives depois de terminar de assistir, 2 lives pra falar sobre Attack on Titan, ver vídeos. E aí na última de todas eu vi todas as aberturas e todas as endings. E nossa, eu chorei, mais que eu chorei no final, vendo a ending, porque parece que Bem tudo bateu na ali. cabeça, né? Bem tudo, todos os sentimentos. E é por isso que eu fiquei tão fascinada pelo anime e saio com um sentimento mais positivo do que negativo. Porque, pra mim, a 4ª temporada gira mais em torno do drama da guerra. O que envolve. O que acontece numa guerra? Como é que as pessoas. Eu vi isso, inclusive, assistindo o Casa do Dragão. É uma frase que eu ouvi em Casa do Dragão, que eu acho que foi a Renira que falou, que numa guerra, quem sofre são os civis, são as pessoas comuns. Eu acho que a gente vê isso na 4ª temporada de Attack on Titan, porque a partir do momento que o mistério foi solucionado, muda o foco. E pra mim não é um problema. Eu gostei desse foco ter sido diferente, porque como eu sou atriz, eu sou muito interessada em construção de personagem. Eu vi o quanto que o autor ficava mudando um foco. Ele mostrava os Eldianos da ilha, os Eldianos do continente, e de vez em quando, né, um marleiano. E eu fiquei... Isso que, assim, esmagou meu coração vendo essa última temporada. Então, quando eu assisti aquela ending, antes de terminar o anime, eu já comecei a perceber. Isso aqui não vai acabar bem. E o Eren desaparece no final, né? Ele se desfaz. Eu fiquei... Você começar a pegar depois nas openings das endings, tem um monte de detalhezinho que vai acontecer só lá na frente. Tem. Imagino. Falam que a parte da música também, tipo, conta muito da história, mas eu já não sei. A letra, né? Uhum. Quando eu assisti, é meio difícil assistir a animação e a letra traduzida. Não dá. É que ele... As openings e as endings, elas traduzem muito o clima que vai ser aquela temporada. Né? Se você for pegar a primeira é muito mais aquela coisa heróica, aí tem a da terceira, que é o Shinzo no Tirando a Sasageyo é meio viajada. Sasageyo. Tem uns bichão lá que nunca aparecem. Os dinossauros? Não, mas eu é amo muito mais dinossauros. mas é muito mais das letras. Das letras, né? Porque o Sasageyo é muito mais entregue seu coração e exatamente o que o Irving faz. Ele entrega o coração dele, se sacrifica, entendeu? E... Cara, eu sabia que eu
Eu não sofri nessa cena. Eu não fiquei Sério? triste Qual? A que da ele morte morre? do Irving. Eu não fiquei triste. Eu não Pô, sofri tanto também, não. eu não Nossa, eu fiquei fiquei. triste. Eu tava comentando com. Na época eu comentei com um amigo meu, ele até falou assim: como assim? O Irving, melhor personagem. O cara tá comandando todo mundo, o cara vai salvar. Eu falei assim, gente, calma, cara. Ele é uma morte necessária. Se você for entender toda a narrativa Sim, dele, uma hora aquele cara ia morrer. E ele quis morrer de uma forma completamente épica heróica. E É. ele não tinha heróica. apego à própria vida. Isso estava claro desde aquela Não. cena lá em que ele foi mordido por um titã. Foi na primeira temporada ou na segunda? Segunda. Na segunda, né, que eles estão lá correndo atrás do Rainer e do Bertoldi. E aí É, o ele perde a pega perna, o ele, braço. Perde o braço. o braço. Braço, né? E aí todo mundo fica, "Ah, meu Deus, comandante, ele. É, vamos pra cima. Continue, não ligue pra mim, não. Continue, foca na missão. O cara não tinha apego nenhum. Eu acho ele meio maluco, na real. Uma coisa que eu sempre comentei nos reacts, né? Esse cara aí não bate bem, não. E é Hum. importante ter um comandante que não bate bem. Porque só assim, pra você dar conta Uhum. desse mundo tão maluco e continuar com foco na missão. E talvez por isso que eu nunca gostei tanto dele. Não que ele seja um personagem ruim, ele é um personagem muito interessante, mas eu nunca gostei tanto dele porque eu sempre achei ele meio frio, Uhum. meio malucão mesmo. Então, apesar de ser bem isso que vocês falaram, ainda me pega muito aquela cena porque, tipo, o sonho dele tá literalmente ali. É, tipo, uma verdade muito dura de você aceitar. Tipo, o meu sonho tá ali, só que eu não consigo chegar até lá e eu vou morrer tão perto, mas vou descobrir por mim. Tipo, meu sacrifício vai fazer com que descubram, mas eu nunca vou saber o que é a resposta. É, ele teve que abrir mão ali do sonho, isso é forte mesmo. É, Uhum. aquela cena dele conversando com o Levi. É exatamente isso. Tipo, ele passa o sonho pro Levi e o legado. É como se ele Uhum. estivesse passando literalmente o legado pro Levi. Uhum. Mas ali naquele momento o Levi não tinha entendido o recado. Né? Ele Não, só vai entender o até que. recado É. naquele delírio dele lá né, que No ele último ia episódio. colocar que ele ia injetar o remédio titã lá no Irving. E ele fala lá umas palavras lá e o Levi acaba acordando e é aí que ele toma a decisão de colocar O Armin. no Armin, Uhum. entendeu? Então é questão de legado. Então ele deixou o legado pro Levi e o Levi assumiu a responsa e se tornou o Kotoko no final, entendeu? Então Uhum. é o sacrifício, é a vontade das pessoas se sacrificarem por um bem maior. Só que até aquele momento, até o momento da virada de chave da trama, eles só queriam que a humanidade sobrevivesse. E aí você percebe que naqueles últimos capítulos da terceira temporada, todos eles acabam ficando muito confusos. Por tudo que foi revelado e que a gente tá lutando por quê? E por quem que a gente tá lutando. Uhum. Me pega muito ali, eu acho que no final da terceira temporada, quando eles atravessam e chegam no mar, Sim. que Tira aí pontos. o Eren ele já viu, né? Ele já pegou na mão da história, ele tem uns fragmentos ali do que vai acontecer. E ele olha aquele mar, ele nem consegue se emocionar, né? Porque ele sabe que do outro lado todo mundo Uhum. odeia eles. Uhum. E aquilo, nossa. Ah! É. É Tipo, o ele. sonho deles era chegar no mar, aí o Armin fala, chegamos no mar. Ele fala, ele tá pensando no que tem depois do mar. Depois do É, mar, se a gente matar todo mundo ali, a gente vai poder ficar bem? Tipo, que é um perturbado. foreshadowing, né? Aham. Do que o Eren vai fazer. E depois de tudo que ele vê, você percebe muito bem a transformação do olhar dele, né? Como o Sim. exame, como é desenhado de forma bem Uhum. perfeitinha, que ele tinha um olhar de fúria, de raiva para poder matar os titãs e acaba se tornando um olhar completamente frio porque ele já sabia de Uhum. tudo. Não, ele tá completamente deprimido a partir dali. Eu li dessa forma, tentando fazer um paralelo com o mundo real, né? Pra mim, ele é uma pessoa que entrou em depressão profunda. E eu vi um vídeo interessante até na minha live, que era um menino analisando, o menino psicólogo, eu acho que é Psicologia dos Animes, o nome do canal. E ele analisa o Eren como depressivo desde o começo. Porque ele Sim. fala que. E engraçado que tem.
eu vi que tem uma história extra que o Isayama colocou no final de alguns volumes, em que eles colocam os personagens como se fosse no mundo contemporâneo. Ele faz um paralelo. E aí, nessa história, ele coloca o Eren como sendo um cara meio, assim, desmotivado, meio entediado. E até que um dia ele tem um sonho em que ele tá no apocalipse zumbi. E ele mata um monte de zumbi, ele se torna um herói. E ele acorda, assim, decepcionado que o mundo não é emocionante como é no sonho dele. Aí, na vida real, ele pensa, e se eu mesmo me tornar ameaça pra trazer um pouco mais de agito? E São mensagens do que ia acontecer, né? é basicamente como o Eren era no começo. Ele era completamente. Ele era muito incomodado com essa coisa de se ver cercado. Então Uhum. ele colocava muita esperança ali. Pra, E ele pra ficava resolver. revoltado, né? Com a passividade das pessoas de aceitar aquela situação. E, tipo, todo dia, vamos beber, vamos ficar o Range, né? O Range não, qual que é o nome dele? O O, Na Hannes. muralha. Hannes, isso, o Hannes. Hannes. Aí. E aí, tipo assim, beleza, tinha uma galera que ia lá já pra tentar resolver, descobrir as coisas, matar titã e tudo mais, mas voltava cada vez menos e de pouco em pouco, e ele ia crescendo e vendo aquela situação, até que ele fez alguma coisa. Mas eu acho interessante juntar todos esses fatores, né? Isso dessa historinha extra com esse desejo dele desde o começo pela liberdade, essa ânsia pela liberdade, nada mais é do que uma vontade de escapar da realidade que ele achava tão tediosa. Uhum, E nesse vídeo, o menino fala que é como se ele tivesse sempre muito deprimido e ele oscila um pouco entre os humores, que é quase uma bipolaridade, que ele às vezes se sente muito esperançoso, muito capaz, aí acontece alguma coisa, que os planos dele dão errado, e ele começa a se culpar muito, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada. E ele tem vários surtos desses ao longo da história. Até que o surto mor é quando ele pega na mão da história e vê tudo aquilo que vai acontecer. E aí é só ladeira abaixo. Aí perdemos. Perdemos Eren uhum. naquele momento ali. O Eren é bipolar ou borderliner? De acordo com o menino do vídeo, ele é depressivo. É. Mas eu não sou É, profissional. Eu não eu posso acho que diagnosticar. é que o Eren, o anime já começa com ele chorando, né? Que a Ele que a acorda do Mikasa A sonho. pergunta árvore, pra né? ele: "Por que você tá chorando?" Dele: "Eu tô chorando." Porque ali ele já tá vendo já tudo o que passou, né? É que a gente não sabe, né? Até Uhum. aquele momento ali, nada. Aliás, a primeira temporada, acho que a primeira e a segunda temporada inteiras, não deu indícios de absolutamente nada disso, eu acho. Eu não lembro de nenhum indício sobre isso. A pri- Eu acho meio. Isso da coisa da viagem do tempo, eu acho meio difícil de entender ainda. Eu vi vários vídeos sobre isso, e a interpretação que eu tenho, que me agrada mais, é que ele não sabia. Quando ele era criança, ele sonhou, não é que ele sabia, é que de alguma forma ele estava sendo acessado ali por ele mesmo. É porque tem essa trama, né? Tem essa trama. Não é bem trama que eles chamam, né? São os caminhos. sim, os Uhum. caminhos. Então, por meio dos caminhos, tudo está conectado e não existe tempo. Ele, nos caminhos, consegue acessar ele mesmo em todas as linhas do tempo. E quando ele faz isso, tem aquele momento. Eu não acho que o Eren já Uhum. sabia. Porque tem gente que interpreta assim, ele sabia, ele ficava apagando a própria memória, mas eu não acho, não. Inclusive, arrisco dizer que ele não sabia de tudo que ia acontecer. Quando ele pega na mão da história, eu não acho que ele sabia de 100%. Tem gente que interpreta assim, né? Que nos caminhos ele viveu várias vidas, mas eu não sei. Eu tenho um pouco de resistência a interpretar assim. É que eles Talvez. que o Isayama ele utilizou o paradoxo de Bootstrap Ó, pra fazer. Que é quando o presente e o passado sofrem interferência de alguma coisa do futuro, que é o paradoxo do avô. hum. Então, tudo que aconteceu no passado sofreu interferência do Eren do futuro. É tipo aquela parada de você viajar no tempo e entregar uma ideia pra você mesmo do passado, e aí você só vai criar uma coisa porque você do futuro deu a ideia. Isso. E aí você não sabe qual É, é a origem, né? aham. O exemplo perfeito é quando o Eren manda a Titã lá gigante matar a própria mãe. Tipo, já tinha acontecido ou aconteceu porque ele mesmo mandou, aí fica uma confusão. Aí você se questiona. Aí você se questiona se ele mandou mesmo
ou aquilo já era pra acontecer, né? A gente fica com aquela É. dúvida, né? É, e a interpretação que eu tive, e que o próprio anime ele te sugere a pensar assim, né? Que não importa quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não importa se foi o Eren do futuro ou o Eren do passado. Ele mesmo, ele fala isso, né? Não sei se no mangá ele fala, mas no anime ele fala. Quando é que foi que eu decidi? Eu não sei. Eu sei que eu decidi. A decisão foi minha. E Uhum. aí, quando ele tá conversando com a Armin lá, ele fala, por que que eu decidi isso? Eu não sei, acho que eu sou um idiota. E... pois, eu não sei. Ele não sabe, como é que eu vou saber? Em algum momento ele decidiu. Eu acho que isso já é o que importa pra gente entender esse personagem. Que ele tinha esse desejo muito forte. E que isso pra mim é interessante ver como é que nesse universo não tem personagem bom e mal. Porque a decisão do Eren não é uma decisão justificada, como algumas pessoas falam por aí na internet. O Eren não teve escolha, o Eren tinha razão. Não, pelo amor de Deus. Ele matou 80% do mundo. Como é que isso é justificado? Só que a Uhum. gente entende por que ele fez isso. Porque também dessa forma, era uma forma dele proteger a família dele. Só que será que ele não tinha uma outra escolha? Ou essa foi a escolha que ele preferiu? Porque ele também diz: quando eu vi o mundo lá fora, eu fiquei decepcionado. Eu É. queria fazer aquilo, eu queria matar todo mundo. Uhum. Após o fim de Shingeki, eu interpreto o Eren como um personagem não tão empático, tirando os amigos dele. Eu acho que o objetivo dele mesmo era, vou dar uma vida tranquila para meus amigos, e depois você vai ter guerra aí, vai destruir paragens para as futuras gerações, não tô nem aí, eu tô aí para meus amigos terem a paz deles, e é isso. Então, conseguiu o que ele queria, mas o preço é um absurdo, né? E ele era um menino de 19 anos também, né? Sim. Ele. Um menino depressivo de 19 anos. E, pra falar a verdade, uma coisa que sempre é muito repetida também em Attack on Titan é o quanto que as pessoas têm que estar inebriadas por algo pra continuar seguindo. É o Kenny que fala isso, né? Ele percebe Sim. que todo mundo tem um sonho, um objetivo. E muito raramente esse objetivo é tão altruísta assim. É você apenas pensando no outro. Porque você ganha algo também quando você Uhum. está pensando no outro. O Erwin, ele fazia tudo pela humanidade, mas ele tinha um objetivo muito forte que era descobrir a verdade porque ele se sentia culpado pelo que ele fez com o pai dele. Não era só pela humanidade, era algo muito Uhum. pessoal para ele também. Ninguém vive 100% só pro exterior. É a... O interessante do próprio anime, do desenvolvimento, é a falta de dicotomia entre o bem e o mal. Só que ali vocês não acham que o Eren ele foi extremamente egoísta? Eu Nossa. acho. Uma coisa que eu fiquei o tempo todo martelando enquanto eu assistia é, tipo, ele em nenhum momento para pra pensar o que vocês querem. Olha, É, eu tenho o poder de fazer essa escolha, mas vocês querem que eu faça essa escolha? Ele não tá nem aí, ele vai lá e faz. E eu acho até legal que, tipo assim, no final, quando tá acontecendo o estrondo e tudo, tem vários personagens que começam a se questionar. Tipo, tem uma cena que eu gosto muito do Jean, que ele fala, tipo, eu tá, amo ele. vai acontecer tudo isso e a gente vai ter a paz, mas eu vou ter que conviver sabendo que eu tô pisando em vários corpos de pessoas que não tem nada a ver com nada. Então, não sei se eu quero viver essa vida, sabe? É. É foda. Ele acabou com uma guerra por uns anos, né? Rola esse diálogo, né? Uhum. Eu vou acabar com a guerra por alguns anos, mas o ódio ainda vai continuar. E provavelmente vai ter uma nova guerra daqui a alguns anos e vocês vão ver essa guerra. Tanto que há mesmo lá por causa daquela japonesa lá que eu esqueci agora o nome dela, do clã Isso é uma lá. Exatamente. Então ainda continua, o ciclo ele ainda continua, o ciclo de ódio ele sempre vai continuar. Então por isso que é uma decisão do Eren extremamente egoísta porra, ele só quis proteger os amigos dele. Uhum. Entendeu? Muita gente fez uma comparação com os Imandias do Watchmen. Muita gente fez essa comparação. Porque o Ozymandias ele fala, vou matar milhões pra salvar bilhões. Qual que é esse mesmo? Qual personagem é esse? O Ozymandias Mas do... qual que é, fisicamente? Como é que ele é? Aquele maluco que usa uma capa roxa, uma máscara que... Ah. Você leu os quadrinhos? Eu vi o filme. Ah, o filme. O filme é aquele que... É aquele que manipula o Dr. Manhattan. No final lá, e até o Dr. Manhattan fica gigantão e tenta agarrar ele no final do filme. Nossa, eu nem lembro que isso acontece.
Ah, tô vendo aqui. Então, A aí cara dele. ele faz tudo aquilo, ele manipula, o mundo tá ali no meio da Guerra Fria, a possibilidade de uma guerra nuclear pra acabar com o mundo, ele simplesmente usa o poder do Dr. Manhattan, isso do filme, tá? Nos quadrinhos ele usa uma lula gigante, um polvo gigante, aliás, e que destrói Nova York e destrói as principais capitais do mundo, né? Principalmente Nova York e Moscou ali, né? Que sempre que ficaram no foco. E ele sacrifica, mata milhões de pessoas, só que o mundo começa a ficar em paz. Só que no final, tanto nos quadrinhos quanto no filme, há o diário do Rorschach, em que ele fala sobre todos os planos do Ozymandias. E aí a possibilidade de guerra aumenta mais ainda. E aí que se torna o ciclo vicioso da nossa própria realidade. Uhum. E é exatamente isso que o Shingeki faz, né? Então, quando É, você vê um personagem desse, só que aí as motivações elas são diferentes. Uhum. Querendo ou não, o Ozymandias ele quis salvar o planeta, quis É meio Thanos também, né? meio é, Thanos, meio Thanos, Não né? tem distinção, não tá escolhendo os amigos, é só um Exato, negócio. Uhum. exato. O Eren não. O Eren não. Então muita gente até fala assim, porra, o Eren é o verdadeiro vilão. Só que eu acho que o anime não tem vilão. eu também acho difícil ler o Eren como um vilão. Ele pode ser. Eu acho que, ao mesmo tempo, é como se Attack on Titan fosse um arco do vilão. Ele inteiro é o arco do vilão. Ele explica por que que o vilão faz o que ele faz. Porque você não espera que o Eren vá tomar uma atitude tão tenebrosa assim. Você tá torcendo por ele, você vê ele sofrendo, você vê ele se superando. E aí, quando ele faz o que ele faz, isso deixou muita gente decepcionada também. Eu não sei os motivos pelos quais as pessoas odeiam o final, tem vários, né? Mas eu vi muita gente chateada que o Eren virou o malvado no final. Mas não é isso de virar malvado, virar vilão. Ele fez o que ele fez. E esse, a gente viu a história dele, ele fez o que ele fez, ele tomou essa decisão. E o anime, né, ele te desafia o tempo todo, né, a não ler as coisas como dicotômicas, a não ler como bem e mal. Uhum. Até na quarta temporada aparece a Gabi, que todo mundo odeia a Gabi, sendo que a Gabi é o Eren, mesma coisa. É. Uhum. A Gabi é o Erenzinha, a Erenzinha, eu vou falar de Erenzinha no começo. Porque é a mesma coisa também, ela viu todo mundo, a cidade dela, o lugar onde ela cresceu, as pessoas que ela conhecia sendo esmagadas, assim como o Eren viu. Então, eu acho que, tipo, o que eu vejo da visão da galera de que não gostou do final, ou sobre a leitura sobre o Eren, eu vejo muita gente que não gostava do Eren até a terceira temporada. Tipo, achava ele um cara, um personagem meio genericão, que, eu não consigo simpatizar e não sei o quê. Sendo que eu sempre gostei do Eren. Aí, depois da quarta temporada, ele é o vilãozão, o cara frio e calculista, que tira a camisa e fala meio assim e tal. Que E tira o aí, geral cabelo. começou a gostar dele. E aí, geral, nossa, como o Eren tá foda, como o Eren tá foda. E aí, no final, tem aquela cena que o Eren se revela como alguém patético, né? Tipo, eu tô chorando porque eu ia perder minha casa, não sei o quê. E aí, um monte de gente se decepcionou. Eu acho que muita gente que assiste anime, eu acho que isso é um erro, é uns caras que não saem de casa e aí se projeta no personagem, porque se essa galera estivesse no anime, ele seria um chorão que foge. Mas aí se projeta no cara foda. E aí quando o cara foda revela que não é tão foda assim, aí se decepciona. Mas eu acho que aquela cena do Eren, tipo, traduz muito o personagem, porque como você mesmo falou, tipo, ele é um personagem depressivo. Eu acho que é muito personagem que tenta enfiar tudo no inconsciente, não demonstrar fraqueza, e aí, tipo, tem aquela cena que ele bate no Armin e xinga a casa e fala que odeia, não sei o quê, mas claramente ele não odiava. Só que Uhum. aí, se você só lê preto no branco na primeira camada, você fala, tá, ele odeia, é isso, xinga a mulher mesmo, bate no amigo chato mesmo. Os caras que não saem de casa assistindo assim, né? Aí depois É, que você revela, esse sempre foi o Eren, galera. Mas aí tem um ponto. Aí tem um ponto que eu li uma galera falando isso na época, dando até razão pro próprio Eren. Essa chata dessa Mikasa, o Armin não deixa ele Então, fazer a sim. vingança, não deixa ele fazer o que ele Uhum. precisa fazer, que não sei o quê.
Só que a gente tem que entender. Aí nessa parte, a gente. Depois, com o tempo, a gente entende que ele só não queria que eles se envolvessem com o próprio Eren. Uhum. Que De ele novo, queria se tornar ali o verdadeiro vilão, o grande protagonista do mal ali, né? E aí ele Uhum. essa revela. parte eu não gosto, não. Particularmente, eu também não. Que parte? Isso dele parecer que ele planejou tudo pra não envolver os amigos, pra que eles fossem lidos como heróis, né? Uhum. Sim. É disso que você tá falando, né, Thiago? É, exato. Exatamente. Porque ele quer fazer tudo sozinho e realmente ele fez, né? E realmente ele fez. É aí que entra outra discussão de o seguinte: se ele podia comandar o passado, por que que ele mesmo não aprendeu com esses erros e tentou resolver isso com o passado? Entendeu? Porque se é um círculo vicioso, a gente tá falando do paradoxo de Bootstrap. Então é Uhum. uma coisa que sempre vai acontecer, né? Então, de Uhum. acordo com a linha do tempo, tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. Então, se ele sabe disso, se ele sabe o passado, o presente e o futuro, por que que ele não faz isso? Por que que ele não aprende com o futuro dele e ensina o passado? Uhum. Ele disse que ele queria, né? Que ele queria ver o mundo queimar. É, então. É porque é o Eren, né? Basicamente é porque é o Eren. Se fosse um personagem mais altruísta, talvez faria isso. Mas, sei lá. É complicado julgar, mas, tipo assim, no final de Shingeki tem essa parada de. Tem a questão de suspensão de descrença, né? Tipo, você ignora Sim, tudo e sim, vai sim. ali e, tipo, não pensa que tem alguém escrevendo a história por trás, você só vai ver a história. Mas aí quando fala que, tipo, o único jeito possível era genocídio de 80%, não consigo aceitar que essa era a única opção, sabe? Tipo, beleza, na obra tá escrito que essa era a única opção. Mas eu não consigo aceitar, e aí eu começo a pensar, não, é a opção que o Isayama quis. Ele podia criar outras histórias e para outros rumos, mas não, ele quis que essa fosse a única opção. E a partir disso eu julgo. É, Aí mas eu. eu não lembro de assistir pensando que essa é a única opção que existe. Eu sinto que é a opção que o Eren quis. É a opção que o Eren achou. Porque isso me pega muito quando ele disse que eu escolhi, eu queria fazer Uhum, isso. Então, isso pra mim já deixou a escolha dele tendenciosa. Ele falou que testou várias possibilidades, né? Que ele testou. Mas eu também. Eu tenho que. Eu vou acabar reassistindo quando eu for editar os meus vídeos, porque eu quero entender um pouco melhor essa questão de até que ponto ele podia ter mudado o que aconteceu ou não. Mas, por exemplo, né? Quando a Sasha morre, que ele ri. de Coringa. Ele dá uma coringada. E quando depois, né, eu fiquei pensando que ele ri porque é como se isso confirmasse que ele não sabia de tudo. Ele não sabia das verdadeiras consequências da decisão dele. Porque quando ele ri, primeiro eu pensei, ele riu porque tá se confirmando que vai ser o futuro que ele escolheu, porque ele sabia que a Sasha ia morrer. Mas se ele não sabia, não sei, eu não sei até que ponto do que ele sabia, até que ponto, de fato, ele sabia todas as possibilidades que existiam para todas as escolhas que ele poderia tomar. Eu não sei se ele sabia de tanta coisa assim. Eu acho que ele só sabia o que ia acontecer com os titãs. Com o sangue dele, né? Que são o sangue dos Eldianos. Eu acho que ele só conseguia enxergar essas pessoas. A partir do momento que ele viu a Sasha morrendo, ele não sabia que ela ia morrer. Então eu acho que essa parte ele fala assim, então Uhum, realmente eu só consigo enxergar até certo ponto mesmo. uhum. É como você falou. Sabe? Ele só consegue enxergar até certo ponto, até a segunda esquina. A partir do momento. Depois passou a segunda esquina, entrou numa rua completamente desconhecida. Então ele não enxergou o fim da Sasha. E ele gostava da Sasha. Ele gostava de quase todo mundo ali. Ele gostava do Rainer. Ele gostava principalmente daquele pessoal que tava na charrete. Tem uma cena que ele fala isso, Uhum. né? Sim. Que ele fala que ele quer proteger, quer que eles vivam muito. Então, eu penso que é aquelas pessoas que ele queria proteger. O Cone, a Sasha, o Jean, a Mikasa, o Armin. E são Ele, exatamente as pessoas que sobrevivem. é, Menos a Sasha. menos a pobre da Menos a Sasha. Sasha. Então, Coitado. aí que entra
É, Então, se você for pensar bem aí, ó. parece Falando, reação é de uma alguém que não coisa, sabia pensando mesmo. nessa possibilidade, era a única pessoa que ele não sabia que ia morrer. É. Todas as outras pessoas ele conseguiu proteger. A Sasha não. Uhum. Então aí, a partir desse momento que ele percebe, é aí que ele coringa e fala, porra, realmente não sei de tudo. Então, e quem tem que tomar a decisão sou eu mesmo. É literalmente eu. Eu tomei a decisão e é isso que eu vou fazer e pronto, acabou. Tatakai, Dane-se. tatakai. Entendeu? E aí reitera mesmo que ele dá uma coringada, né? Agora que eu já comecei, é isso, vou continuar avançando. Uhum. Como ele mesmo diz, vou só avançar Tatakai. e é isso. Tatakai. Vou continuar. Tatakai. Nas minhas lives, o pessoal ficava falando, Fizzy, você é time Tatakai? Eu não sei, mas Não, não, nem sei, mas acho que não. Me tirem dessa. tinha os grupos de facção Jaeger, fãs do Deus me Jean, livre. nossa senhora. Flock, melhor personagem. Ó, Flock aqui, ó. Oh, na moral, esse Flock é um dos personagens mais Ufa! insuportáveis Estamos juntos aqui os três. da história dos animes. Sem Eu gostaria de brincadeira. ter um. Sabe aquele pessoal que compra um travesseiro do personagem que acha bonito? Eu queria ter um É ele travesseiro com do ele. Flock pra socar a cara dele. Mas eles têm que Não, comprar o travesseiro menor, que é o do Eren pro Flock abraçar. Ah, ou isso também. não fazer o boneco dele na Malhação de Judas. Porque, misericórdia, cara, ele é muito chato, muito chato. Os caras mostram pra ele tudo que tá acontecendo, que ele tá fazendo as coisas erradas e ele lá insistindo, insistindo, insistindo. Isso aí não é mais decisão de quem tá seguindo o mestre, não. Isso aí já Não. chega a ser burrice. Ele feliz com a migalha de poder que ele recebeu. É síndrome de pequenos poderes. Porque Uhum. ele era um covardão. Que a partir do momento que ele tem algum poder, que ele sobe um pouco na hierarquia, ele começa a abusar desse poder. E eu acho surreal as pessoas serem fãs dele, dizerem que ele é um dos melhores personagens. Gente, surreal. Eu acho Tipo, surreal. As pessoas... eu acho importante ter esse personagem na história, porque É, conta uma linha narrativa de uma guerra que realmente existe pessoas assim. Agora, pra galera adorar ele, eu já acho meio complicado. Nossa, eu ia fazer uma. Eu ia fazer uma alegoria agora. Né? Alegorias desse jeito é complicado. Eu ia fazer agora. O Flock seria uma pessoa da internet que tem um pequeno poder. E quer agora? digitar pra gente aqui? Já não tem o que falar. É que eu não sei, né? Até onde vai, né? Mas seria o FN da internet? Ixi. Ah, foda-se, seria o Felipe Neto? Ah, não Não sei. sei. Não sei dizer. Mas. O que eu ia falar do Flock? Eu acho importante ele existir na história também. Inclusive nesse vídeo que eu tava assistindo, Mas né? você antes acha de- ele mesmo importante? Acho, porque ele mostra essa facção que existe depois. E a facção Jäger continua depois que o Eren morre. Uhum. Você vê que as pessoas vão fazer o que elas vão fazer. Que as pessoas não têm. Uhum. Cada pessoa é motivada, sabe-se lá pelo quê, e não tem como você controlar isso. E eu acho que é um personagem muito real, por isso que ele é importante na história. Uhum. Eu acho que existem flocks por aí. Uhum. Ah, sim. Então, existe. Mas eu, sei lá, eu senti. Pode ser que agora você falando isso, pode ser que eu veja até com uma outra percepção. Mas enquanto eu tava assistindo e depois eu maratonando de novo, eu continuei com essa mesma percepção de que pra mim, o Flock existindo ou não faria diferença alguma. Faria você passar menos raiva, né? Faria passar menos raiva, só isso. Só isso, Mas eu acho porque... que ele tem uma importância narrativa de Uhum. mostrar a galera que o Eren tá atraindo ali, nessa fase Uhum. do Eren Ed. O Eren Badass. E O ele Eren junto com aquela galera. de rabo de cavalo. É o Eren de moletom e sem camisa. O Eren versão Keanu Reeves, sem expressão. Eren Mas, vendo a alma sair do corpo. mas pode ser que realmente eu tenha uma outra percepção
Agora você falando isso, pode ser que realmente eu assistindo de novo eu tenha essa percepção nova com relação ao Flock. Mas. E ainda por cima, a minha percepção foi tão doida que quando o Flock morreu, eu fiquei um pouco triste. Porque eu percebi o quão eu achei triste. Porque até o final ele tava lutando pela causa. Até o final ele Uhum. morrendo, foi lá tentar atrapalhar a galera. Eu fiquei, gente, que E ele morre deprimente. sabotando eles ainda, né? Até o final, o cara Uhum. comprometido, ele morre de jeito horrível. E, se eu não me engano, a Mikasa e o Armin ficaram meio bolados também de ter que matar ele. Porque é aquilo, né? Por isso que a Mikasa sofre tanto quando o Eren morre, porque não é só o cara mal da história. Eles Uhum. conviveram com o Flock por um tempo. O Flock tava lá, foi o único sobrevivente do massacre do macaco lá. Então, as pessoas são uma amálgama de coisas, né? Uhum. Então, quando ele morreu, ele no final, eu fiquei, nossa, que tristeza ele ter virado isso. Eu comemorei como se fosse gol. Eu também. Desculpa, eu Sinceramente. também. Nossa. E o pior é que depois era a morte da Range ainda, né? A Range só morre por causa dele, né? Nossa Que senhora. ela tem que Ah, eu chorei na morte da atrasar. Range. Desculpa, Eu eu também. chorei. Com a Eu trilha chorei. sonora, nossa, tô orando. Tô orando a trilha sonora, ela lá vendo o E a Irving, cena o Irving recebendo É, ela a cena no deles, céu, nossa. assim, todo mundo, e ela, porra, e eles falando, bem-vindo, seja bem-vinda, Range, estamos orgulhosos de você. Ai. E ela, pessoal, Mina, como é que fala em Mina! japonês? Não, e ela admirando os titãs até o final, né? Tipo, eu nunca cheguei tão perto de um. Sendo que ela tá quase morrendo. Nossa, vocês são incríveis mesmo. Mas eu tenho um rolê com morte que eu não costumo me emocionar em momentos de morte. O que me emociona é depois, é o sentimento das pessoas que ficam. Tanto que quando eu vejo a Mikasa sofrendo lá com ele, nossa, é patético. Eu tô vestida de Mikasa, né? No React. Eu fiz o cosplay de Mikasa. E eu com o meu cachecol, assim, secando as lágrimas. Eu tô achando aquilo. É horrível ela ter passado por tudo aquilo. Ela é uma das pessoas mais traumatizadas do anime, que ela tem quase dois traços de personalidade, né? Que é ser fortona e querer Amar o proteger o Eren. Eren. Uhum. E a vida dela era isso. E ela perdeu o sentido da vida dela. E o menino que ela sempre admirou, que ela tinha muita dificuldade de enxergar o verdadeiro Eren. Uhum. Ela se pergunta em determinado momento lá, pô, se você sempre foi isso, por que eu não tava vendo? E ela abraçando lá aquela cabeça dele, ela levando a cabeça pra enterrar. É muito Mano, triste. essa é uma coisa que todo mundo zoa, né? Como que ela carregou isso? Até lá tinha um oceano. Levou, E botou ela no foi cooler a carregando. cabeça do Eren Andou dias e e foi dias. lá. É a suspensão de descrença, né? É. É a suspensão de descrença. A gente não vai colocar tanta realidade lá, a Uhum. cabeça apodrecendo. Na mão dela, um monte de mosquito, né? Pelo amor de Deus, Ah, né? ó, polêmicas. Mikasa casou com o Jean? Eu acho que sim. Eu Acho que chipo. sim. É porque aparece realmente um cara igualzinho o Jean, né? Igualzinho, né? Nariz, Parece muito. chapéu de longe, assim. Por que que eles iam. Eu fui ler no Reddit, o pessoal discutindo se ela casou com o Joe ou não. E aí tinha um menino muito, muito bravo, escrevendo em caixa alta, assim, muito bravo, dizendo: não, a Mikasa amou o Eren até o final, porque se você for ver na cena que ela morre, tem um anel de compromisso na mão dela. E por que que ela teria sido enterrada do lado do menino que ela amou, se ela não tivesse se mantido fiel a ele até o fim? Eu acho que não. Eu acho que ela casou com o Jean sim, porque, inclusive, seria difícil ela se envolver com uma pessoa, se ela tivesse se envolvido com uma pessoa, alguém que Uhum. não conhecesse tão bem aquele mundinho Tudo, ali né? que eles É. viveram. E por que que Concordo. o mangá ia colocar uma ceninha com um cara igual o Jean, se não fosse pra ser o Jean? Uhum. É ele. O cara que gosta dela, né? É, o cara Não que é só um Fora que a gosta qualquer. turma que dela. ela andava ali, porra. E por todo o desenvolvimento da personagem, a gente sabia que ela é extremamente introspectiva e não ia conhecer outras pessoas. Ela não ia pra Uhum. balada. É. Não é pra balada. E aí, qual é? É a dança do Titã. Os caras vão inventar. Os caras É. inventam o melô do Titã. Aí ela tá lá dançando, chega um cara, e aí, qual é? Sabe? Não. E ali é o cara, pessoa muito igual o Jean. Independente disso, a mensagem passada é o quê? Seguir a vida. E ela seguiu a vida Uhum. dela. E aquela coisa, né, de respeitar o passado.
Sim. Ela amava o Eren, só que eu acho que a partir daí, a partir desse momento, ela já não, ela já deixou de amar o Eren como alguém que ela queria viver o resto da vida como um Aham. relacionamento, e sim É, como um irmão, como alguém que ela aham. realmente cuidava, né? Até porque Literalmente seria cuidava. ainda mais triste se o Eren tivesse feito tudo o que fez pra eles terem a vida e ela não ter uma vida, né? É. Ficar o tempo todo É. em função dele, só ali, não viver nada. Uma coisa interessante, uma característica que eu acho bem legal, eu acho que isso na verdade já é tradição do povo japonês mesmo, é que todo anime, toda história, sempre tem alguém com uma dívida de vida com o outro. Uhum. Isso é uma coisa bem japonesa mesmo. Sempre tem, sempre tem. Até no Godzilla Minus One tinha isso, né? Eu não vi. Você não viu o Godzilla Minus One? Uh-uh. Também não. Assista. Já é uma indicação já pra você colocar pra você assistir em live, por gentileza. É uma das melhores produções assim de kaijus que eu já assisti, é maravilhoso. E assim, todos os animes têm isso. A Mikasa com o Eren, porque afinal de contas o Eren salvou a Mikasa, né? A, do Naruto também tem isso, também tem. Todos os animes têm. Cavaleiro do Zodíaco é o que mais tem. Uhum. Eu Mano, tenho um amigo que ele gosta muito de uma banda japonesa, o X-Japan. E eles têm uma história muito louca da formação, membros que morreram. E teve um. Eu não vou saber contar direito a história, mas eu tava conversando com ele sobre o quanto que japoneses são dramáticos. E ele me contou essa história pra confirmar isso, que até na vida, não só nas histórias, na ficção, eles, por si só, já têm essa tendência. Porque tem esse cara aí do X-Japan, que inclusive ele foi o compositor da terceira abertura de Attack on Titan, aquela felizinha. A mais É o. diferente. Qual? A mais diferente delas. É. Eu acho que é Red Swan que chama. Uhum. É o Yoshiki. Ele é o líder e baterista do X-Japan. E eles sempre foram muito loucos, assim. Acho que esse que morreu primeiro, não sei se foi por causa de droga, mas foi uma morte trágica, horrível. E o Yoshiki deu várias entrevistas, até hoje ele fala isso, que ele se sentiu muito culpado quando esse cara morreu, porque o Yoshiki sempre foi mais malucão e ele achava que ele ia morrer primeiro. Então, quando o outro morreu primeiro, ele ficou se sentindo culpado, porque não era pra ele ter ido. Então, virou uma dívida de vida pra um negócio que, pelo que ele falou, nem faz tanto sentido assim, né? Era só uma coisa meio assim, uma lombra dele de achar que o outro não merecia ir e ele se sentia culpado até hoje por causa disso. é que Os o japoneses que a têm gente fala isso. só sobre gratidão, valeu, valeu fera, só agradece. Pra eles é a vida, né? Pra eles é muito mais que a vida, entendeu? Então, eles é muito tradição isso mesmo, mano. Muita tradição de você tá devendo. Quem fala muito sobre isso em Shogun, na série Shogun. Fala muito sobre isso, que é baseado numa história real. E que tem um cara que tem uma dívida de vida com o ex-rei lá, com o rei que morreu, entendeu? Ele tem uma Uhum. dívida de vida com o cara porque salvou ele e tudo mais. Isso tem todos. Por isso que eu falei, tem todos os filmes, tudo isso, entendeu? Então, isso eu acho muito interessante. E a Mikasa, ela tinha essa relação com o Eren. Obviamente que na história tem aquela questão dela sentir isso de uma forma muito mais radical, por ser uma Ackerman, ter essa espécie de maldição, entre Devoção. aspas, né? Essa devoção aos Eldianos, né? Os Ackermans, no caso, né? Eu não lembro de quem eram os antecessores dela, não lembro quem era. Eu sei que era outro nome, outro sobrenome. Depois se tornou os Uhum. Ackermans. E tinha essa devoção completa e ela não conseguia, e ela não controlava, tanto que as dores de cabeça dela era exatamente isso, porque ela se descontrolava completamente, e ela não conseguia segurar aquilo. E a partir do momento que ela começou a tentar se controlar nesses momentos, porque ela passou não a perceber quem o Eren era de verdade, mas perceber certas atitudes dele, ela tentou se segurar. Então por isso que ela começava a sentir todas aquelas dores de cabeça. Essa na verdade é uma das teorias, né? Tem outra também É, de que tem uma outra teoria que fala que quando o Eren começava a ter essas visões ou certas atitudes que fugiam do que estava decidido que ia acontecer,
ela sentia dor de cabeça e aí ela meio que se descontrolava e aí ela entrava na frente do Eren. Ficou meio abstrato pra mim, essa questão da dor de cabeça. Que eu vi gente teorizando que era quando a Ymir, fundadora, espiava na cabeça dela, ou então que era o Eren espiando a cabeça dela, e Também tinha apagando isso. memórias. Eu não sei. Tinha umas teorias lá que ligava o Ackerman ao seu protegido, e aí, tipo, o Ackerman é alguém da família real, aí ligava o Eren alguém, de algum jeito à família real, aí eu não lembro muito bem. Eu acho que é furado. Eu vi que é como se o Ackerman ficasse fiel a quem despertou o Tatakai. Eu chamo de Tatakai, não sei como é que é o nome. Uhum. Mas não faz muito Eu não sentido, né? gosto muito dessa linha, porque fica meio automático, não um negócio genuíno, sabe? E o Eren usa isso pra atacar a Mikasa, quando ele Uhum, quer se afastar ela e o uhum. Armin. Então, pra mim parece mais uma forçação ali que o É, próprio Eren usa. Não tanto é que acho acho. que é o Zeke que quebra isso, quando ele fala, tipo, pro Eren, acho que ela só gosta de você, Eren. Só isso. É, ele quebra isso. É, o Zeke ele já sabia de tudo, né? Pelo que eu entendi, pelo que deu pra entender, ele só não tinha conseguido ultrapassar aquela linha pra poder enxergar a Ymir. Sabia de tudo o quê? Eles Você tinham sabe os uma, caminhos ele também, né? sabia, ele conseguia acessar os caminhos, né? O Zeke. Foi o que deu pra entender, ele conseguia acessar os caminhos ali. Eu acho que ele conseguiu acessar os Com o Eren, caminhos né? Que o Eren era a chave. quando ele pega a cabeça do Eren. Porque antes disso, quem tinha o fundador era o Eren. Uhum, Então, quando ele pega a cabeça, ele até acha que tá no controle, quando eles fazem aquele passeio pelas Sim, memórias sim, do. uhum, verdade. Lembrei. E aí ele tem aquela briga dentro da cabeça lá, nas areias. E uhum, aí ele fica super niilista, né? Todos vamos morrer, aham. não preciso mais lutar. E é nessa parte que acaba colocando em xeque se realmente a dúvida, se realmente a decisão era do Eren ou se a Ymir manipulou o Eren pra tomar essa decisão. Essa parte aí também eu fiquei insatisfeita com o final. É aquilo que tem um pouco a ver com o que o Romulo falou no começo, de que a partir do momento que você resolve o mistério, a história pode ficar desinteressante. E nesse caso da Emir, eu achei que foi ficando mais desinteressante conforme revelava mais sobre ela. Porque sempre foi uma coisa muito misteriosa. E dentro de mim, eu até acho que ia ser legal se não revelasse completamente como é que funcionava o poder dos titãs. Mas já que revelou, eu esperava uma explicação um pouco melhor do que o poder existe basicamente porque a Emira era apaixonada pelo velho lá, porque ela tinha uma síndrome de Síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Aham. E aí, por causa disso, existem as maldições todas. E ela precisava ver a Mikasa cortando a cabeça do Eren. E eu fiquei meio. Uhum. Na final não explica tão bem ainda. Tem aquela frase, só a Ymir sabe. É. Aí já Então é aí não. que vem aquela dúvida, né, da teoria de que quem fez tudo não foi o Eren em si, né? Tudo bem que tem a frase dele falando eu tomei a decisão, eu tô fazendo porque eu quero. Mas qual o motivo da presença da Ymir ali? A presença de Ymir. A presença de Próxima Ymir. minissérie da Globo. Nossa, Nossa, a Ymir amaldiçoada não descansou nunca. de Manuel Carlos. Ficou lá fazendo estrutura de barro pra sempre. Coitada. Escravizada artesã. E é uma Mas história triste pra caralho também, é né? Puta, horrível, horrível. nossa. Nossa, quase de terror. É É horrível. de terror? Dá pra fazer um filme de terror com isso aí. Dá pra fazer um Anivil Lurks 2. Com- Dá pra fazer um outro filme de terror desse tipo. De novo, porque, nossa, é uma história muito triste mesmo. Aquela cena dela fugindo, sendo perseguida As flechas, né? com as flechas. Não, Nossa senhora. horrível. Mas, pois é, eu acho que é interessante essa questão do. O Eren nunca foi livre. Nem quando ele teve o poder de tomar a decisão, ele foi livre, porque ele era Uhum. escravo do próprio desejo. E até que ponto também ele tinha liberdade, tendo em vista que o poder existia por causa da Emir. E ela tinha alguma. Ela afetava de alguma forma como é que esse poder funcionava.
Mas aí eu não pensei tão profundamente sobre isso, porque eu não gosto dessa questão da Ymir, então eu não penso muito sobre isso. Mas talvez em algum nível fosse um desejo meio. Um desejo muito. Como é que chama? Subconsciente. Talvez no subconsciente dela, ela desejasse a liberdade, mas ela não conseguia. Conscientemente, ela não conseguia se tornar livre. Se livrar. Então, é como se esse desejo dela tivesse. Passado. Não passado, mas se materializado por meio do Eren. É como se for falar de destino, né? Já que é uma história de destino, o destino do Eren estava atrelado a ela, porque ele era a pessoa que tinha esse ímpeto por liberdade que ela não foi capaz de exercer. É herança. Uma Ele herança. herdou dela. Por causa Pra dos você dizer, ele titãs. herdou dela isso, né? Demorou 200 anos para se manifestar essa herança. E tem outra pergunta. Será que era Hum. ela mesmo ali? Como assim? Ou era uma Será lombra que do era Eren? ela mesmo ou era uma loucura do Eren? Ah, eu acho que já é pensar demais. Mas o Zeke vê ela também, não. Não, acho que não, só o Eren, né? Ele Não, vê. o Zeke Vê, né? também vê, só É, que vê o ela. Zeke tá na mente do Eren. Ele tá nos caminhos através do Eren. Hum. Mas eu acho que. Eu não acho, não, que é a lombra do Eren. Eu acho que ela existe, sim. É. Porque eu acho que o anime não é perder tempo explicando toda a história dela e mostrando ela lá. Não acho que ia ser uma desculpa que o Eren inventou Não pra uma fugir desculpa como o disso. Eren inventou. Contar a história da Ymir, eu acho que já realmente deveria contar mesmo, porque isso já é falado dela desde o começo. Só não fala como ela sofreu, só mostra, entendeu? Depois das. Ali na quarta. No final da terceira temporada, né? Que mostra o final da história. Que mostra a história dela, né? Ou na Uhum. quarta, eu já não tô lembrando mais. Eu não lembro se é na terceira ou na quarta. Na quarta. Na Na quarta, quarta. né? Na quarta temporada. Então, mostrar, acho que já deveria mesmo, porque realmente toda aquela raiva pode ser que seja era uma herança dela. Que o Eren realmente viu aquilo. E o fato dele ter presenciado a história dela, pode ser que na mente dele, naquele momento, ele materializou a Ymir lá. Até como uma certa desculpa para as próprias decisões dele. E quando ele diz a frase que eu escolhi, eu tomei a decisão, tanto que ela fica um pouco mais de escanteio. É. É uma Eu não. possibilidade, mas. Sabe o filme A Não. Origem? Uhum. Aham. É a esposa do Cobb lá, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, era o subconsciente dele. Eu não lembro direito dessa questão desse filme. Mas no caso do Attack on Titan, eu acho que ela tava ali, sim. Eu acho que é muita teoria É, pensar dessa forma. porque não fica explícito. E eu acho isso brilhante, tá? Deixa coisas abertas. Eu acho isso brilhante, que você não explicar tudo. Não expor tudo da história. Eu Eu gosto acho isso disso. muito brilhante. E fazer isso num anime é muito difícil. É muito difícil, porque o anime, ele é longo. Ele é longevo, querendo ou não. Né? Por mais que ele, de todos os animes mais recentes, o Shingeki é o menor, assim, né, em termos de episódios, ainda assim ele é longo, 100 episódios ali, cento e poucos episódios, né? Então, para você esticar a história, amarrar tudo certinho, em algum momento você tem que ser expositivo. E eu acho que Isayama acertou ele não sendo totalmente expositivo. Eu também gosto e acho que é. Eu gosto de ter pontas soltas para o público juntar. Só que talvez por essa questão dele ter tido que correr muito, eu acho que talvez essa não tenha sido a forma que ele pensou originalmente. Eu achei meio. Talvez um paralelo bom é o Game of Thrones, né? Que pareceu que foi meio corrido o final, apesar de fazer sentido na essência, o que aconteceu com a Daenerys, etc. Eu acho que fez sentido em essência o que aconteceu no final de Attack on Titan, mas parece que a forma como foi exposto, eu não gostei muito. E até essa coisa, uma coisa que me incomodou também foi que a história, puf, desapareceu no final, né? Uhum. Tem até umas teorias de que ela
acham que ele estava planejando mais coisa pra ela, mas que ele teve que cortar ali pra conseguir focar na Ymir e no Eren. Aí chegaram a falar que o filho dela era dele. Tem essa teoria. Tinha isso durante o anime. Eu acho divertida essa teoria. Não sei Acho. se é verdade. E digo mais, eu não duvido que realmente seja isso, tá? Tipo assim, era essa a ideia. Porque ele era a única pessoa que ficou grávida da série ali e ela teve mais contato muito mais próximo com quem? Com o Eren. E ele vivia indo lá, né, na fazendinha. Exato. E ela casou com um vigorante aleatório que tacava pedra nela. Não foi? Não era o menino que fazia pudding nela? É o Tinder da época. É o flirt. Tinder tóxico da época. É o Tinder, causa traumatismo craniano. Você deu match. O boyzinho ali que tacava pedra e que era. Ah, tu tá aí, então vamos você mesmo. É Mas, ó, interessante isso, pessoal, que. E parece que no mangá, essa teoria começou a surgir porque no mangá tem umas cenas que focam muito nela grávida, nela dando à luz. Então é como se tem. tivesse muita importância nesse fato. Uhum. Exato. E no E final acaba serviu não pra tendo nada. importância nenhuma. Serviu É. pra nada. Mas aí acaba no anime ele corrigindo isso, tanto que ele tira ela da narrativa nessa parte. Vai tirando cada vez mais. Vai tirando cada vez mais. E outra coisa que eu odeio é que no final do anime ela vai falando umas coisas, né? Aparece o Armin falando coisas, aí a história falando, porque a escolha do Eren, não sei o quê, como se ela estivesse agradecendo. É, isso que eu não gosto do final de Shingeki, que começa lá no flashback, né, dele, flashback não, no mundo entre mundos do Armin com o Eren conversando antes de morrer, e aí, no mangá é pior, né, que ele literalmente fala obrigado, Eren, né, no anime deu uma suavizada, mas ainda ficou meio que uma passada de pano, e aí todo mundo lá, é mó climão, os Eldianos, a galera de Marley, todo mundo falando, né, mas ele fez pela gente, não sei o que, meio que reconhecendo ele, aquele idiota, não sei o que, com climinha mó, tipo, o único nosso que morreu, não, tipo, o cara que matou. Vocês entraram naquele ponto, né, agora há pouco, de o Eren ser ou não ser vilão, eu acho que ele não é tão vilão por como ele foi pintado nesse final. Mas eu gostaria que ele fosse mais vilão. Tipo, o Isayama fosse até o final, como realmente o Eren morreu como um vilão mesmo. Tipo, que ele fez não tem perdão, mas ele fez porque era a brisa dele, é o que ele queria. Seria interessante mesmo. Mas vocês sentem falta mesmo de um vilão pra série? Eu acho que não literalmente um vilão, mas eu entendi o que o Romulo falou, como no sentido de que talvez os amigos dele tivessem ter. Como é que eu conjugo isso? Eles deveriam ter ficado mais horrorizados com as atitudes do Eren Eu e até talvez um pouco entendo. mais. Talvez, tipo assim, e se eu fosse o Armin? É o meu último segundo com meu brother de infância. Vou recriminar ele, xingar ele? Não, vou falar umas coisas legais. Mas não sei se eu no lugar dele não ficaria, tipo, cara, o que você fez, tá ligado? Tipo, muito bizarro. Eu vi no meu chat o pessoal falando que sentiu que o Armin tava querendo consolar o Eren, porque ia ser o último momento deles juntos. Só que, se fosse isso, teria que ter sido melhor escrito. Como foi escrito, eu achei estranho. Eu achei que parecia uma passada de pano. E isso foi reforçado um pouco em outros momentos. A forma como os personagens que sobreviveram se referem ao Eren parece um pouco que eles estão colocando ele como um herói, como um mártir. Isso me incomodou no final. Eu não vejo ele como um mártir, mas muita gente interpretou assim também. Porque o anime dá essas informações. Você Mas tem eu que acho fazer que uma ele é um ginástica. mártir. Esse é o problema. Eu acho que ele é um mártir. Porque ele se colocou naquela situação. Ele queria se tornar o vilão pra salvar o planeta. Só que ainda assim, pra salvar os amigos dele. E o anime é focado nos amigos, né? Então ele fica aquela coisa ali até um sub-síndrome de Estocolmo. Né? Mas teria sido maravilhoso se não Relação tivesse dado tóxica. certo o plano de ser um mártir. Se os amigos tivessem ficado horrorizados. E o Eren, no egoísmo dele, ele decide, né? Ele decide fazer isso sozinho, não comunicar para os amigos. Então, se no final das contas não der certo, ia ser excelente. Você não planeja esse tipo de coisa tão drástica assim e espera que os outros agradeçam você. Porque no final ele conseguiu o que ele queria. A galera agradeceu ele pelo que ele fez. É como se tivesse certo. Ele foi o mal necessário. Isso é meio complicado.
Aí tem Eu aquele. teria gostado. Aí também você pode colocar também na conta também, assim, vai de uma forma um ponto positivo, todo mundo voltando ao normal que tinha virado o Titã. No final. Eles viram. Ele acaba. Tem uma Acaba cena no o. final, que não sei se vocês vão lembrar, que eu acho meio bizarra também. O Armin, no geral, ele era o meu personagem favorito, ele e o Levi. E a Mikasa um pouco também. Eu amo ele, pai. Eu adoro o Verdade. Armin. E a gente até fala daquele Viva. negócio lá que a gente falou que o Irving morreu e aí ficou o Armin no lugar dele, como se fosse, tipo, passando pra nova geração, meio que tendo uma renovação, assim, e tal. Sim, sim. E sempre esperei, nossa, na quarta temporada vai chegar o momento do Armin, né? E não chega. E aí tem essa cena dele com a Eren conversando, que eu não gosto. E aí depois tem uma cena que é meio estranha, porque é muito corrida e é meio mal dirigida também, que, tipo, acaba o negócio do Eren lá, todo mundo agradece e tal, e aí vem os Marleyanos que sobraram e começam a apontar arma pra geral, né? Então, tipo, Sim. mesmo o Eren fazendo isso, eles ainda querem matar todo mundo, porque eles não estão entendendo o que tá acontecendo. E aí o Armin literalmente mete não, calma, tá tudo certo, confia. E aí ele fala, tá, e abaixa a arma. Tipo, dura Mete 5 Ah, segundos, um ele, discurso no Jutsu ali. ele fala um discurso muito rápido, muito qualquer coisa, e a galera, tá, e abaixa a arma. Tipo, parece meio... esse sou eu já. Ele seria meu primeiro alvo. Ele seria. Cala a boca, mano. Pá. Acabou de vir. É o mais Tiro na realista. cara. Cala a boca, porra. Sai daqui. Quero matar essa galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá vindo um monte de gigante na minha frente e você tá aqui falando pra gente parar? É. Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim. Qual que é o saldo final pra vocês de Attack on Titan? Acha que ficou... A gente já falou sobre o final. Vocês tiveram esse sentimento de agridoce, né, do final. Mas qual foi o saldo final pra vocês, assim, se esse agridoce ele é mais positivo pela trama ter sido bem amarrada, pelo pelo roteiro muito bem escrito ali, isso eu tô falando do anime, né? Não tô considerando muito mangá, não tô considerando mangá, mas pelo anime por todas as tramas serem amarradas ali e tudo mais, o que teve que ficar solto, eu particularmente aceitei, mas de vocês assim, vocês acham que esse agridoce ele é mais positivo ou faltou realmente algo legal e que deixou um saldo também agridoce, um negativozinho aí? Então, como eu falei, eu não sou tão fã, assim, do final. É, é que no final é duro porque é o final, né? Não é tipo um marco intermediário que você não gosta tanto. É literalmente o final. E eu acho que isso dá pra você entender também quando se colocar no lugar do autor, porque fazer um final é muito complicado. Mas eu tô nesse momento de rever e repensar que, tipo, foi uma experiência de anos da minha vida, que foi muito boa. Eu lembro até hoje de eu assistindo pela primeira vez e, tipo, meu Deus, eu preciso ver o próximo, eu preciso ver o próximo. Nossa, 5 da manhã, não, eu preciso ver o próximo. Eu comecei a assistir nas férias, olha que bizarro. Eu assisti a primeira vez com uma minha priminha de 10 anos do meu lado. Eu não Que fazia ideia, eu leve! não fazia ideia do Que nível de maravilhoso! violência e coisas que tinha. E aí é engraçado, né? Porque eu tava assistindo, e aí os titãs lá, explodindo tudo, e pega a pessoa e não sei o quê, e eu reagindo assim, ó. Aí eu olhava pro lado e minha prima tava. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aí depois já era tarde demais, né? Aí, aí assisti tudo e aí fiquei esperando chegar a quarta temporada, né? Aí demorou um tempinho e aí comecei a fazer react e tal. E a quarta temporada eu gosto muito do começo dela, porque é muito corajoso você mostrar o outro lado. Tipo, mano, acompanhei a história inteira com toda a galera, me apeguei a eles e tal, e agora você tá me falando que eu tenho que simpatizar com os vilões, e eu acho isso muito legal. Aí, conforme vai acontecendo tudo aquilo lá, de enrolar e não sei o quê, e eu também tendo contato muito com o público e vendo como, tipo, a comunidade lidava, e facção Jäger, não sei o quê, começou a afetar muito. Mas, Attack on Titan tá no meu coração, e eu gosto bastante. Tem um saldo positivo, apesar do final. Aí eu vou perguntar pra você, Rômulo. Uma Hum. pergunta muito difícil, exclusiva pra você, porque a Fabrícia ainda não assistiu. Attack on Titan ou One Piece? Ixi. Então, eu tô no episódio 215 de One Piece ainda. Então tem muita coisa pra rolar. Apenas Mas 1000 episódios. Não, e é então, muito então deixa. difícil. Então É muito esquece. Não difícil dá, não balancear, dá. porque um é um anime de conforto, sabe? E o outro é se desesperar. Então é muito difícil de E o balancear. outro, e o One Piece, você tá 200 e pouco ainda. Pensei que você já tinha. Sim. Pensei que você tava bem mais longe. Quando acabar, eu respondo essa pergunta. Mas. É.
Aí você responde essa pergunta. Porque tem muita coisa, não daria nem pra tirar conclusão se você realmente vai gostar mesmo de One Piece, assim, Uhum. literalmente, sabe? Porque ainda 200 e pouco, nossa, é E aí, Fabrício, vai comecinho assistir um ainda. dia ou não? Eu tô esperando o remake. Ah, é uma boa. Postergando, né? É uma Postergando. boa. Vai ser por temporada, dá pra ver Aí, detalhe, e a repartidinho. animação, eu adorei o estilo da animação. Então, vamos ver se vai ser naquele estilo mesmo, né? Que aparentemente falaram que é só concept art, né? Aí tomara que mantenha, porque eu adorei também. Eu acho que vai Eu não ser vi. igual, como é pelo Vit, o Vit ele tá arriscando esse tipo de animações mais à mão, igual que foi Uhum, aquele, acho que é o Príncipe Herdeiro, que é um outro anime deles, que é muito bom por sinal, que é um uhum. molequinho lá, Então, todo tem bobão, outro anime deles e é também assim. que eu não assisti ainda, que é o Zama Ranking. Você já viu? Será que é esse? Osama Ranking? É o reino do. Como que é? É esse mesmo, é esse mesmo. É esse? É Ah, esse mesmo. tá. É, porque parece bastante. Ranking of Kings. O estilo parece bastante Isso, mesmo. isso, isso. Esse mesmo, é esse mesmo. Então, e ele é feito à mão. É aquele tipo de animação feito à mão. Uhum. Então eu acho que ele vai Uma seguir estética mais ou meio anime menos antigo, isso. né? É, e eu gosto muito desse tipo. Nossa, eu adoro. Quando a Toei Animation começou a fazer Dragon Ball Super no computador, no clip art, meu, ficou horroroso. 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 Eu gosto mais da na mão mesmo. Tanto que pra mim, um dos melhores filmes de animação de Shonen é o Dragon Ball Super Broly, né? Por conta disso, a Não. animação é linda. Uhum. E pra Acho que é você, foda. dona Fabrícia? Tava Qual procurando imagens aí do que vocês estavam falando. do Osama King? É, para mim, o saldo é positivo também. Tiveram essas questões da história, da forma de escrever a história no final, que eu não gostei muito, mas foi um anime que me fascinou tanto que não tem como dizer que eu não gostei. E até o final mesmo, apesar desses problemas, eu fiquei tão emocionada e eu valorizo muito uma obra que é capaz de me emocionar assim. Eu acho que o papel da arte é esse, fazer a gente olhar para dentro e pensar e refletir. Então, quando uma obra me traz essas emoções tão fortes, eu fico muito grata, de alguma forma. E eu fiquei muito fascinada pelo cérebro do autor também, como é que ele pensou em tudo isso. Eu quero pesquisar real, ver se eu acho alguma entrevista e ler o mangá. E também uma questão é que ele é uma pessoa humana e por mais que ele seja uma pessoa inteligente, ele não é uma pessoa que é incapaz de errar, digamos assim, né? De fazer um final que não vai agradar a todos. Acho que faz parte. E é tão comum fazer um final ruim, talvez porque eu tenha lido já Stephen King, que é o rei de fazer final ruim. Então não me impressiona você ter uma obra mega complexa que no final não mantém o nível, porque é difícil mesmo encerrar uma história. Uhum. Uma coisa doida também, acho que Shingeki não é um bom caso para falar sobre isso, porque Shingeki eu acho que não foi tão bem aceito em todo, até no Japão. Mas é pra gente que acompanha essas obras também ir abrindo a cabeça cada vez mais, porque os autores do Oriente fazem coisa com a cabeça do Oriente, e para eles obras e finais são muito diferentes do que a gente está acostumado aqui com Hollywood e tal. Eu vi uma polêmica agora, não vou nem entrar no mérito, né? Porque eu não sei exatamente do contexto, vocês também não assistiram, não sei, que é de Boku no Hero, né? Teve seu final agora. Sim. E aí a galera lá do Japão aparentemente gostou bastante, e todo o resto odiou. E aí entra nessa questão também. Eu ouvi falar sobre isso, mas eu não assisti. Uhum. Mas eu também achei peculiar isso. Mas você vai assistir Talvez. Boku no Hero? Eu não pretendo, não, pra ser sincera. Você vai receber um hater aí. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, peraí. Não, tem Aí muito eu acho que anime. não. Eu acho que não porque ninguém gostou do final e muita gente que soube do final abandonou. Ó, eu, Dropou como uma pessoa que completamente. gosta de Boku no Hero, digo, Fabrício, tem muitos animes pra você ver antes. Ah, Muitas sim. prioridades. Nossa. E tem dois que, mano, por favor, eu espero muito que você assista. Que isso aqui é Full Metal Alchemist Brotherhood. Aham. Esse é o próximo, depois de Jujutsu. Ufa! Ah, então me fala que eu te passo o drive dublado. Eu tenho. E vamos ver se a galera do canal vai querer dublado. Tem uma. Nossa, isso aí é a coisa mais insuportável do mundo pra quem tem Não, canal no tem que YouTube. fazer. Bom,
Enfim, vamos fazer papo em off isso, porque senão, deixa esse papo pro off. Mas assim, Shingeki no Kyojin é uma obra fascinante. Isso eu acho que vai gerar discussão por muitos anos, porque as pessoas vão revisitar. Não duvido que tenha algum remake, não duvido que vai. E detalhe, os últimos episódios vão ser relançados no cinema. Ah, eu quero ver. Eu Serão quero muito assistir. relançados no cinema. Então, assim, certamente vai voltar com tudo no mainstream. Então, assim, gera muita discussão, gera muita teoria. É um anime que mudou a cara de muitos animes, mudou a cara de como se fazer animações no próprio Japão, né? Tem influências também no próprio Ocidente, onde tem aí quadrinhos misturando Marvel com os Titãs, Tartarugas Ninja e tal, né? Então é um negócio realmente muito marcante, né? Então eu acho que, considerando tudo isso, considerando todo o legado que o Isayama construiu quando terminou o anime, e esse legado continua até hoje, eu considero um saldo extremamente positivo. Muito positivo mesmo, por tudo que o anime hoje significa, o anime e a história em si. Mesmo que o mangá seja inferior à qualidade do que foi mostrado no anime, ainda assim é muito marcante. E quem é fã mesmo, por exemplo, o Rômulo, até você, Fabrícia, mas acho que o Rômulo mais porque ele acompanhou o mangá também, Ah, não, acompanhei acaba manga dando, não. dando acompanhou, eu achei que você tinha Não. acompanhado. Mas tudo bem. Então os dois, assim, você acaba se sentindo um vaziozinho, né? Nossa, eu tô vivendo no Reddit, lendo as discussões lá de anos atrás. Ano não, se bem que acabou ano passado, então não tem tanto tempo. Uhum. É, exatamente. Mas é muito fascinante também as discussões e as variadas opiniões, interpretações que tem sobre esse anime, né? Eu concordo que o Isayama ele foi muito corajoso numas escolhas que ele fez. E eu até enquanto eu assistia, né, especialmente na quarta temporada, eu ficava me perguntando, será que eu não tô lendo alguma coisa aqui? Será que eu tô sendo ingênua quando eu não leio uma intenção ruim? Porque tem essa polêmica, né, de que ele tinha certas ideologias, certas Uhum. inclinações, mas eu não li isso no que ele queria contar. Para mim, ele queria contar uma história de guerra. E é corajoso ele te forçar a olhar o quanto que as pessoas também estão sofrendo do outro lado. E ele mostra as pessoas comuns, né? Não, ele não mostra necessariamente só os cabeças, ele mostra as pessoas comuns. Se eu Uhum. estivesse numa guerra, eu ia ser pessoa comum. Uhum. Eu Então, entre nesses temas políticos na época, polêmicos, de tipo. Que pra mim, qualquer obra pode ter qualquer tema desde que trate da forma correta, né? Então, tipo, se uma coisa errada está sendo abordada, ela tem que ser problematizada. E eu, na época, falei, né? Tipo, a partir do momento que começam a passar pano pro Eren, tá errado. Só que eu também não acho que é tão extremo a ponto de, tipo, nossa, você sai do anime achando que o Eren é herói. Não, tipo, tá literalmente pisando nas pessoas ali, você sabe que aquilo é errado. Se você não sabe, você tem que ter a idade que tá no anime pra você assistir. E com essa idade, eu acho que é, você já consegue interpretar que tá errado. Então, acho que. eu acho que Acho que a certas primeira ou a interpretações. segunda cena do último episódio, do último longa ali, é um titã pisando numa criança. É, que Sim. nem semana passada, assim, né? As pessoas todas pisoteadas. Não, é bem no comecinho que tem aquelas duas crianças que tem um chapeuzinho. Ah, o garotinho do Eren lá, que o Eren bebe com É. eles. Aham. Uhum. Nossa, é triste, assim. Então, como é que você vê isso, né? E continua achando Tatakai? Então. É surreal. Por isso que eu acho que a maior parte dessa fanbase aí pró-Eren é de galera Uhum. jovem demais pra entender É. algumas complexidades da vida. Eu acho que a Ah, culpa não é do geração. anime, a culpa é das pessoas mesmo. É. É culpa da ideia. A Porque pessoa que. se não for com Attack on Titan, eles vão achar outra obra pra achar um ideal que responde pra eles, coisas que eles querem ouvir. É isso. É. Tem um vídeo muito interessante do Hora Thiago no YouTube, que ele fala sobre. Eu não lembro o nome agora, mas ele comenta sobre essas obras que geram muita polêmica e que às vezes a intenção do autor, do diretor, era contar uma coisa e o público gostou do contrário, tipo Tropa de Elite, por exemplo. Uhum.
E aí ele questiona, né, até que ponto isso é verdade, isso, que a culpa é de quem conta a história. E ele fala que tem um ponto importante de se considerar, que é a semiótica, que são os símbolos que você está colocando ali. Então, por isso que eu acho que quando você é muito novo, você vê o Eren, ele vai ficando bonitão, ele tem um tanquinho, ele tem um coquinho, ele bota aquele casaco e ele é muito sério. Uhum. Então, você vê isso, você não. Você se apega a isso. Eu quero ser como ele. Eu quero ser legal, assim. Eu quero ser É. Estiloso. decidido, estiloso Uhum. e focado e tatakai. Só que você tem que ver todo o Tem, resto que tá acontecendo. tem a parada também dos braceletes, né? Que faz uma É, referência, coisa, e aí às vezes você deixa eles como culpados também, como se. é, E é complicado isso. Essa semiótica já tá completa, é complicado. quando eu tava. É na terceira temporada, né? Que mostra a história do Grisha. É, Isso. finalzinho. Eu comecei a ficar com medo de pra onde a história ia quando chegou aí. Que eu já percebi, putz, comecei a entender por que que seria meio polêmico. Porque em algum momento eu achei que ele fosse querer responsabilizar as pessoas da ilha, né, os Eldianos, Uhum. como se eles merecessem o que estava acontecendo com eles. Então, será que ele queria dizer que na vida real Uhum. também é assim? É, então. E aí é complicado que aí os fãs vão justificar que, é ficção, para de tentar problematizar tudo. Só que aí é só o ator não colocar uma coisa que remeta à realidade, então, ué. Pois é. É, mas eu Porque não acho que tem jeito. ele foi bem explícito. Eu acho que aí ele foi bem explícito. Em algum momento ele quis colocar uma certa realidade, na certa. A culpa é da vítima. Não. Mas eu acho que ali ele foi bem explícito, explicando que ali naquele mundo existe uma ditadura. E o que prevalece é a lei do ditador. Né? E quem se rebela, quem tá se rebelando, vai sofrer as consequências. Né? E a consequência naquele mundo era você se tornar titã e não ter mais controle sobre si mesmo. É, Uhum. eu até falei disso, acho que no React que eu postei ontem, que tem essa. Me peguei pensando, né, de você confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Porque eles estão. Todos os eldianos moram em campos de concentração, né? Todos. Uhum. Então, eu, conforme eu fui assistindo a obra, eu não achei que ele estava querendo dizer alguma coisa nesse sentido, de que eles mereciam pagar por isso de alguma forma. Eu acho que é uma inspiração muito baseada num evento real, e isso é muito delicado. Isso é muito Uhum. delicado. Mas conforme eu fui vendo a obra, né, eu não interpretei, não, que ele tinha uma intenção aí de reforçar alguma coisa meio torta. Eu também não acho que ele teve, assim, isso minha percepção também, assim, né? Também não acho que ele quis passar uma mensagem controversa. Eu acho que a mensagem foi: existe uma ditadura, ditaduras são erradas e pronto. Eu acho que foi Uhum. isso. É muito mais simples, eu acho, né, que é muito mais simples do que algo que fala, porra, o cara quer culpabilizar a vítima? É isso mesmo? Uhum. Eu acho que é muito mais a questão de que são humanos, são pessoas, as pessoas erram, elas tomam atitudes erradas e de alguma forma elas vão sofrer as consequências. Uhum. O É, ditador sofreu a consequência. Ele vai sofrer a consequência que é muito pior do que a consequência da vítima que ele está oprimindo. E aí vem a frase que você falou. Uhum. eu acho também que o anime fala mais sobre humanos fazendo coisas humanas. Que é por isso que eu falei que é como se a história fosse a jornada do vilão. Que é você contando a vida de alguém que toma uma decisão terrível, mesmo que ela não tenha sido sempre uma pessoa horrível. É, é basicamente isso. É basicamente isso. Por isso, é aquela coisa, né? A gente tem muitas teorias, tem muita coisa. O anime realmente ele incentiva isso. E eu acho isso brilhante. Igual que eu falei, tem um mosquito aqui, a porra do mosquito aqui. E isso, isso eu acho muito brilhante. Mas aí a gente pode pensar também no simples. Às vezes é só aquilo. Ele só pegou esses elementos, construiu a narrativa, muito bem por sinal, e que faz a gente pensar. Uhum. Eu acho que muitas vezes os autores não pensam tão a fundo para onde eles estão indo. Eu falo isso, sim, humildemente, como alguém que também gosta de escrever. Eu acho que às vezes você vai escrevendo uma coisa e depois você percebe alguma interpretação que aquilo pode ter, ou alguma
eu senti muito isso lendo Nana, né? Eu acho que teve coisa ali que a autora não pensou necessariamente, mas é ela ela contando a história, ela sabe quando você tá lendo o mundo, né? Conforme você vive, você vai interpretando coisas do mundo e de alguma forma isso se é, transfere na sua arte. Então eu acho que é isso, ele tá contando uma história e às vezes esses detalhes ele não pensou tão a fundo assim. As pessoas que vão interpretando com suas humanidades também. É porque a pessoa que escreve, ela só quer que a narrativa se encaixe. Uhum. E depois, a partir do momento que a narrativa ela tá se encaixando e você começa a reler, por exemplo, eu também eu escrevo dessa forma. Eu vejo ali a partir do momento que a minha narrativa ela tá se encaixando, aí eu passo a entender o que eu me inspirei, porque indiretamente o que a gente tá escrevendo, a gente só vai entender depois que a gente escreveu ali uma boa parte. E a gente Uhum. vai poder entender a gente se inspirou aonde, porque as inspirações elas ficam no nosso subconsciente. Uhum. Né? Então, indiretamente não tem como a gente ver, porra, que nem eu tenho uma das minhas histórias, os poderes são os elementos, só que em nenhum momento eu pensei, porra, existe Avatar. Eu já vi Avatar. Então será que isso estava no meu subconsciente? Uhum. Entendeu? Então Sim. é isso, a gente vai entender depois tudo que a gente escreveu, né? Uhum. E É, e o aí, autor acho que nunca pensa em como a galera vai receber, né? Ele não tá pensando em como a galera vai receber o que eu tô escrevendo. Ele tá escrevendo é, com a intenção dele, e às vezes as pessoas assistem com a intenção delas. Então, aí gera um É, monte de interpretação diferente. Que é é. normal, né? A arte, né? E também é. não é uma regra. Né? A gente não tá Uhum. aqui cagando É, regra. A gente tá sim. falando Ah, é. nossas experiências pelo que a Exato. gente vê e pelo que a gente tá entendendo. Pelo que a gente tá entendendo, interpretando. Né? Então, assim, pode vir outros autores, né? A gente sabe, vai Tolkien, J.K. Rowling, por mais. Puta, tava até evitando de falar o nome dessa mulher. Mas, assim, de certa forma, uma mensagem foi passada ali na obra e é exatamente a mensagem que ela sempre pregou, né, nos tempos de luz dela. Nos tempos de luz dela. Então, assim, né, a gente só tá falando pela nossa percepção mesmo, assim, né, pra galera não vir falar, ai, então você quer Uhum. dizer que o autor é burro? Que não sei o que? Então você quer dizer que o autor não quer colocar de propósito ali as coisas? Não, calma, gente, não é assim. É a percepção de cada um de nós. Depende, né? Tem autor que quer botar coisas de propósito. Tipo, Exato. o Lovecraft, ele era racista e ele escreveu coisas racistas. Sim, Tipo, ele não tem como negar. Isso aí já é inegável. Eu fui ler, eu fui tirar a prova e realmente é até difícil digerir ele. sim, Então, quando o autor quer, ele vai colocar. exato. Mas quando o cara quer passar a mensagem dele, ele vai colocar, vai construir uma narrativa, vai fazer tudo bom. Tem guerras aí pra provar, né? Então, né? Segunda Guerra. Né? Então é Uhum. isso. Mas enfim, mais algumas considerações finais, meus amigos? Não, Hum, é isso. acho que é Assistam isso. Attack on Titan. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero muito. Rômulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazerzaço te conhecer. Né? Esse vídeo vai ao ar. Já terei conhecido mais o Rômulo no Papo Escadas. É um flashback do futuro. Exatamente, flashback do futuro. Fabrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tá? Você é uma luz aqui no Patusca também. Muito obrigado. Saibam que, uma curiosidade, o vídeo da Fabrícia é o mais assistido do Patusca. É o Que mais honra. assistido. Quase 700 views. Uau! Tá? É o mais assistido. Viu? Miguel do Piuí. Então, assim, ele é o episódio mais ouvido do nosso Spotify, mas não é o mais assistido. Então, chupa. Chupa. Então, assim, então, muito obrigado mesmo por sua presença, por sua amizade, por seu companheirismo. A gente tá sempre trocando ideia e já se considera uma parceira nossa aqui. Tá? Agradeço demais por você estar aqui. Obrigada a você pela oportunidade de falar mais ainda sobre as coisas que eu gosto de ver. É sempre bom poder trocar ideia. E obrigada ao Romulo por
topar também, que eu tava trocando ideia com o Rômulo já no Instagram, né? Um belo dia eu mandei mensagem pro Rômulo. O que você acha do Flock? É sempre assim. O que você E aí acha do vira Flock? várias e várias mensagens. É um puta arrombado. Imagina se eu falasse que gostava, eu não estaria aqui hoje. Você Eu ia ter bloqueado o Rômulo. Jesus, que não é cara bloqueado, não. cancelado por gostar do Flock. Não viram fãs que... do Flock. Nossa, meu Deus do céu. Eu particularmente poderia ser cancelado por tantos motivos, mas gostar do Flock? Meu Deus. Mas eu agradeço também pelo convite e pela indicação. Foi um papo muito legal. E sempre que quiserem, estou aqui. Boa. Então é E daí? isso. Então é isso, pessoal. Deixa a curtida de vocês. Não esqueçam disso. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de se inscrever também no canal. Compartilhem a palavra patusca com todo mundo. Pode indicar aí, pode compartilhar com os amigos, com as amigas, com os inimigos, com as inimigas, com o Eren da sua vida também. Pode indicar, não tem problema nenhum, tá bom? Todo mundo é aceito aqui no nossa patuscada, tá bom? Então, beijinho no coração de todos vocês. Tchau! Tchau!